Testemunho de um jovem cristão em Cristo Jesus, segundo escreveu um cirurgião do Exército dos Estados Unidos da América do Norte, em tempo que seu país era abalado por uma forte guerra. Durante a Guerra Americana, eu era um cirurgião do Exército norte-americano. Depois da Batalha de Pittsburgh, houve centenas de feridos, entre os quais se achava 28 feridos, que tinha sido ferido gravemente e que precisava dos meus serviços imediatos. Uns era para amputar braços, outros para amputar pernas. Um destes era um rapaz que tinha se alistado no serviço militar há 3 meses. E sendo ainda novo para ser soldado, tinha alistado como tambor. Quando um dos meus ajudantes e um dos meus enfermeiros quiseram aplicar-lhe o clorofórmio antes da operação, ele virou a cabeça e recusou terminantemente de tomá-lo. E quando disseram que era minhas ordens, respondeu-me: manda chamar-me o médico aqui. Ao chegar junto dele, ele me disse: então, meu rapaz, por que recusa tomar o clorofórmio? Quando eu o encontrei no campo de batalha, julguei que era talvez inútil trazê-lo, mas quando abriu estes grandes olhos azuis, pensei que tivesse por este mundo afora uma mãe que estivesse pensando no seu filho. Naquele momento não quis que morresse no campo. Por isso dei ordens para que lhe trouxesse aqui. Mas você tem perdido muito sangue e você está muito fraco. Não suportaria a operação sem a aplicação do clorofórmio. Portanto, é melhor que deixe aplicar. O garoto pôs a mão sobre as minhas mãos, fitando meu olho, disse: senhor doutor, num domingo à tarde, na reunião de jovens e menores, quando eu apenas tinha 9 anos e meio de idade, dei o meu coração ao Senhor Jesus Cristo, o meu amado Salvador, e aprendi desde este momento a confiar nele. Ele agora é a minha força e o meu estímulo. Ele há de me sustentar, sustentar-me quando tiver que amputar a perna e também o braço. Perguntei ao garoto se me dava licença de lhe dar um cálice de aguardente. Tornou a fitar-me e disse: senhor doutor, eu apenas tinha 5 anos de idade. Minha mamãe ajoelhou-se ao meu lado, com os braços em volta do meu pescoço, e disse: meu filhinho Carlos, estou agora orando a Jesus Cristo para que nunca conheça o gosto da bebida alcoólica. Teu pai era dado ao vinho, e disso ele morreu. Eu prometi que, se fosse da sua santa vontade, que tu vivesses, que havia de ensinar os outros jovens contra este vício maldito. Veja, doutor, eu já tenho 17 anos de idade.
Nunca tomei uma bebida mais forte que o chá e o café. Provavelmente esta é a minha hora. É hora de comparecer na presença do Deus Altíssimo. E o Senhor Doutor não quer que eu morra cheirando aguardente, não é? Nunca poderei esquecer do modo em que aquele rapaz olhou para mim. Neste momento eu odiava Jesus Cristo, mas respeitei a lealdade daquele jovem para com teu Salvador. E quando vi que eu amava e que nele também confiava e esperava até o fim, senti imensamente comovido e fiz por aquele rapaz o que nunca tinha feito por nenhum outro soldado. Perguntei se ele queria ver alguém ou algum capelão evangélico. Não respondeu-me, mas me manda chamar o ancião da congregação cristã no Brasil. Eu logo mandei chamar o ancião em que ele tinha me apontado. Quando ele chegou, conheceu logo o rapaz por tê-lo encontrado na congregação. Tomando-lhe a mão, disse: Carlinho, eu tenho pena de ver você neste triste estado. Mas não se preocupe, respondeu o rapaz ao irmão. O doutor ofereceu-me o cloroforme e eu recusei. Depois quis me dar aguardente, eu também recusei. E se agora o meu Salvador me vier buscar, sei que vou com o meu juízo perfeito e também com as minhas vestes brancas. O irmão respondeu e disse: talvez não seja esta hora em que o Senhor vem te buscar. Mas se for a vontade de Deus em chamar-vos para o reino de glória, o que queres que te faça? Respondeu: peço que me faça favor, meta a mão debaixo do meu travesseiro, tira a minha Bíblia e nela encontrará o endereço de minha mamãe. Escreva-lhe uma carta e diga a ela que eu saí de casa, mas nunca passou um dia sequer sem que eu lesse uma porção da Bíblia, a palavra de Deus Altíssimo, nas minhas folgas, nas batalhas e agora no hospital. Escreva que Deus abençoe a minha mamãe. Disse o ancião: o que mais poderei fazer por ti, irmão? Faça o favor de escrever uma carta ao encarregado da reunião de menores e diga que nunca me esquecerei das suas bondades e também das palavras que Deus punha em sua boca nos santos cultos, dos ensinamentos que recebi de Deus Altíssimo e que os tenho seguido em todos os pontos de batalha. Agora também, na hora da minha morte, peço ao meu amado Salvador que também os abençoe. É isso quanto eu desejo a todos. Depois, voltando-se para mim, disse: doutor, agora estou pronto e prometo que nem sequer hei de gemer enquanto cortar minha perna e o braço. Mas não tive coragem de fazer aquela operação sem que primeiro tomasse um estimulante, a fim de me dar ânimo para fazer aquela tarefa. Enquanto cortava a carne de Carlos, ele não gemeu, mas quando peguei a serra para serrar o seu osso, ele alcançou a ponta de uma almofada com os dentes e eu só ouvi murmurar: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue,
Ó bendito Senhor, sê comigo agora. E entre a meia-noite e 1h, levantei-me e fui visitar no hospital. Tal era o meu desejo de ver aquele rapaz. E em outro tempo, eu nunca fazia estas visitas a ninguém a não ser em chamado de grande emergência. No hospital fui informado pelo enfermeiro que 16 pessoas que estavam em estado desesperador tinham sido levadas para a morte. Perguntei: como está Carlos? O enfermeiro me informou que estava dormindo tão sossegado como se fosse uma criança cheia de saúde. Quando cheguei junto à cama onde ele estava, disse-me um dos enfermeiros que às 9h tinha vindo 2 rapazes da congregação cristã para cantar e orar ao Senhor, e eles estavam acompanhados do ancião. Eles ajoelharam aos pés da cama e ofereceram a Deus uma formosa oração. Cantaram, ajoelhados, doces hinos a Jesus Cristo. Minha mente não pôde compreender como aquele rapaz, de ter padecido tantas dores atrozes, pudesse cantar ainda. Uns dias depois da operação, Carlos mandou chamar-me, e foi dele que ouvi boas palavras do Evangelho. Disse-me: doutor, a minha última hora é próxima, e não espero mais ver outro dia. Mas graças dou ao Altíssimo Deus, meu amado Salvador. E antes, eu desejo agradecê-lo do íntimo do meu coração por toda a bondade em que o Senhor doutor teve para comigo. O Senhor doutor é judeu, não é? E também não crê em Jesus Cristo. Doutor, peço-te por favor, fique junto de minha cama para me ver morrendo, confiando no meu Salvador. Até o último do suspiro da minha vida, diligenciei para ficar, mas não pude, não tive coragem, para ver aquele rapaz cristão morrer regozijando no seu amor, no amor daquele Jesus que ele tinha ensinado, que muitos tinham me ensinado a odiá-lo. Por isso saí apressadamente. Porquanto tinha uns 20 minutos depois, o enfermeiro mandou me chamar no gabinete particular e disse: doutor, Carlos Calço deseja vê-lo. Mas há pouco, respondi, eu estive lá e não tenho ânimo para voltar. Mas, doutor, ele disse que precisava falar antes de morrer. Então resolvi ir para dentro, a fim de lhe dar algumas palavras efetuosas, para que não deixasse influências e mais influências que dissesse do seu Senhor. Quando encontrei, vi que estava pouco e sentei-me aos pés da cama. Pegando a minha mão, disse: doutor, eu gosto do Senhor. Eu gosto do Senhor por ser judeu, pois o meu melhor amigo era judeu. Perguntei: quem é o teu melhor amigo? Respondeu: Jesus Cristo, a quem vou apresentar antes de morrer. E o Senhor, doutor, promete-me que nunca esquece do que vou lhe dizer? Respondi: prometo. Então lhe disse-me, há 5 dias, enquanto o doutor estava
a de cortar a minha perna e o braço, eu orava ao Senhor Jesus Cristo para que convertesse o seu coração. Estas palavras penetraram no meu coração. Eu não podia compreender como que estava causando o maior interesse para que pudesse que aquele rapaz orasse ao seu Salvador, ao meu respeito. E tudo quando lhe dizia, apesar do seu Salvador, para que convertesse o meu coração. Em tempos com aquele rapaz, muitos tempos, esqueci daquelas palavras. 12 minutos mais tarde, tinha-se acabado todas as dores e o sofrimento daquele rapaz, Carlos Calços. Centenas de soldados morreram no meu hospital durante a guerra, mas apenas acompanhei um deles à sepultura. Esse foi a de Carlos Calços. O jovem tambor, eu acompanhei 4,5 km o funeral. Mandei que ele vestisse um uniforme novo e que cobrisse com a bandeira dos Estados Unidos da América do Norte. Palavra daquele rapaz causaram-se as mais profundas impressões ao meu espírito. Eu era rico, maior riqueza daria para que os meus sentimentos com Cristo fossem iguais a de Carlos Calços. Mas tais sentimentos não se compram com dinheiro. Infelizmente, bem depressa esqueci as palavras do jovem soldado cristão. Mas não pude esquecer de todos. Agora sei que naquele tempo eu estava debaixo do jugo do pecado e lutava contra Cristo Jesus. Com todo o riso de um judeu durante quase 10 anos, até que finalmente a oração daquele rapaz foi ouvida e Deus converteu o meu coração. 3 meses depois da minha conversão, eu estava numa noite no culto e na hora da testemunhança, em que os irmãos testemunhavam do amor, da misericórdia do nosso Salvador, levantou-se uma irmã e disse: meus queridos irmãos, talvez seja a última hora, ou seja a última vez, que tenho oportunidade de glorificar a Cristo no meio de vós. O médico, me consultando, disse que não tenho mais o pulmão direito e que o esquerdo está afetado. Por isso poucos dias de vida eu tenho na terra. Mas o que me resta pertence ao Senhor Jesus Cristo. É grande alegria do meu coração por saber que vou encontrar o meu filho no céu com Cristo Jesus. Ele não só era soldado do seu país, como era de Jesus Cristo. Foi ferido na batalha de Pittsburgh e foi levado para um médico judeu que amputou o braço e a perna. Mas morreu 5 dias depois da operação. Um ancião mandou-me a Bíblia de meu filho e escreveu-me uma carta dizendo que o meu Carlos, na hora derradeira, mandou chamar o médico para que apresentasse o testemunho da verdadeira graça, a graça de Jesus Cristo. E disse-lhe que quando cortava o braço e a perna, ele orava a Deus para que Deus convertesse o coração daquele médico e que tivesse misericórdia da sua alma. Eu ouvi o testemunho daquela senhora e não contive-me.
Levantei-me, atravessei toda a sala e disse: Deus abençoe a minha querida irmã. E a oração do seu filho foi ouvida nos céus e respondida por Deus. Eu sou o judeu a quem o seu filho orava, o seu Salvador, e que agora também é o meu Salvador. Amém.